Muito bem, por 3-2, a primeira turma do STF rejeitou agora há pouco denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro, que foi acusado do crime de racismo em relação a quilombolas e refugiados. O julgamento começou no último dia 28 e foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, o placar estava empatado em 2-2. Nessa terça, Moraes trouxe seu voto pela rejeição da acusação. Os ministros Marco Aurélio Mello, relator do processo, e Luiz Fux já tinham votado por rejeitar a denúncia. Do outro lado, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber foram favoráveis ao recebimento da denúncia e consequente abertura de ação penal, mas acabaram vencidos. Está aí exatamente como eu antecipei em vários comentários aqui na Jovem Pan. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem um livro, a obra dele, ele defende a liberdade de manifestação política e defende a imunidade parlamentar para além do recinto do Congresso. E hoje no julgamento ele falou que era preciso analisar se as declarações tinham a ver com o exercício parlamentar, não exatamente por serem ditas ou não no recinto do Congresso. Mas, obviamente, o Bolsonaro estava ali discutindo demarcação de terras, essas coisas, e era uma conversa que o Alexandre de Moraes considerou como exercício, como se ele estivesse falando na qualidade de parlamentar. Então, conforme previsto, muitas vezes a gente fez a distinção aqui da declaração que é inapropriada, que pode se considerar grosseira, etc., e do crime de racismo. O Alexandre de Moraes falou que é uma grosseria, falou que é uma vulgaridade, mas afastou a hipótese de crime de racismo. Estava 2-2, com o voto dele foi desempate. Então, a primeira turma do STF, aquela que o Gilmar Mendes chama de câmera de gás, rejeitou a denúncia contra o Bolsonaro. Augusto? Eu repito o que eu sempre disse sobre este caso. É tipicamente uma manifestação de pensamento, é uma expressão do pensamento. Ele disse o que pensa e não é crime. Eu acho que os ministros decidiram corretamente, a maioria dos ministros decidiu corretamente. Um deputado, ele, quando diz coisas desse tipo, as declarações são julgadas pelo eleitor. Não se pode tolher a liberdade de expressão de um parlamentar, de um político. Não é caso para julgamento no Supremo Tribunal Federal, nunca foi. José Maria Trindade. Eu já vi o Bolsonaro chamar ministro de ladrão com dedo em riste na Câmara dos Deputados. Já vi outros parlamentares falando coisas muito mais graves e do plenário da Câmara. A função parlamentar, se eu tivesse que resumir, seria exatamente essa. O parlamento é para discutir. E entre as imunidades parlamentares que existiam antes, ficaram duas, o de voto e a de opinião. Também não se pode tirar essas duas imunidades do parlamentar. O parlamentar, teoricamente, ele usa a imunidade para o povo, porque, na verdade, ele não está ali sozinho, ele está ali representando os votos e representando a sociedade como um todo, até quem não votou nele. Daí a coerência de se manter a imunidade parlamentar quanto ao voto e quanto à opinião. Eu acho que seria a mesma coisa de condenar um juiz que deu uma sentença. É a função do juiz, que dê uma sentença que por acaso possa ser contrariada ou refeita em outra instância, É uma atividade do juiz e, nesse caso, a atividade parlamentar definida pela Constituição é exatamente de exprimir opinião. Acho até que o Congresso anda por baixo exatamente por vários escândalos, roubos e pessoas que desembarcaram no Congresso Nacional para fazer negócio e não para fazer política e defender o povo. Mas é uma coerência, e lembrando, como disse o Felipe, que não se trata da segunda turma, mas da primeira turma. É uma justiça e acho até que esse caso demorou demais. É isso aí, José Maria Trindade. Existe muito melindre em relação ao Jair Bolsonaro, qualquer coisa que se diga que possa soar como positiva para ele, na verdade se prefere não dizer, mas nesse caso a gente diz, aqui se faz análise, então existe uma diferença entre uma eventual vulgaridade e um crime, e é preciso apontá-la. Então tá certa a primeira turma, então conforme previsto aqui, ela rejeitou a denúncia contra o Jair Bolsonaro. Vamos em frente a...
Salve, salve. Estamos de volta então com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes lá de Brasília, José Maria Trindade. Em audiência de custódia realizada um dia após ter esfaqueado o candidato a presidente Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira afirmou que sua motivação teve viés político e religioso e que se sentia ameaçado pelo discurso de Bolsonaro. Vamos assistir a um trecho, Andrezão? As duas coisas, entendeu? Porque eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente, entendeu? Me sinto ameaçado como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que o cidadão tem feito, entendeu? Aquela certeza que cedo ou tarde vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo contra pessoas como eu, exatamente. Vocês vejam que... Bom, eu vou ler aqui porque eu ia comentar exatamente o que a procuradora comentou. Então, essa pergunta sobre a motivação foi feita pela própria defesa do Adélio. Os advogados perguntaram ainda se ele usava algum tipo de remédio controlado. Adélio respondeu já ter feito uso de 3, mas que atualmente não toma nenhum. A procuradora da República, Zani Cajueiro, do Ministério Público Federal em Juiz de Fora, que atua no caso, afirmou que Adélio mostrou lucidez e coesão em seu raciocínio na audiência de custódia. É o que a gente repara, né, Augusto? Fala jeito bem, articulado, muito articulado. Falando muito articulado. Normalmente. Tem quer nada dizer, de não maluco, tem... não. Exatamente. E nessa terça-feira, o deputado Onyx Lorenzoni e o advogado Adão Paiani protocolaram no Conselho Federal da OAB uma representação contra os advogados de Adélio. No documento, eles alegam que os advogados estão obrigados a informar quem está pagando os honorários da defesa de Adélio. Aliás, eu fiz essa pergunta aqui em Os Pingos nos Is. Eles lembram que Adélio é um homem alegadamente desempregado, de parcos e inexistentes recursos financeiros, mas que em menos de 24 horas passou a ser assistido por importantes criminalistas de Minas Gerais. José Maria Trindade, você viu aí esse discurso, quer dizer, o Adélio mostra um raciocínio de pessoa absolutamente normal. Agora, o discurso é um discurso de militante fanático. É aquela repetição de que o Bolsonaro seria uma ameaça, então ele foi lá resolver a ameaça. Veja bem, não tem nada de translocado, né? É coerente, racional ali, e a ideia do Adélio era morrer. Né? Ele, durante o outro depoimento, exato, ele disse que faria a agressão a Jair Bolsonaro e seria imediatamente fuzilado. Esta era a expectativa. Ainda bem que não houve isso. A vida dele foi poupada, porque se ele tivesse morrido lá, não haveria investigação possível sobre a fala dele, sobre o que levou a fazer isso. Está muito claro aí o seguinte... Existem alguns que nem acreditam. Isso, para mim, eu não vou discutir isso, porque é como discutir se a Terra é plana ou não, né? Ou se é redonda, se é oval. A história é a seguinte: o Adélio, ele tem 6 telefones celulares, um computador, estava desempregado, procurando emprego, e ganhava ali perto de um salário mínimo por mês. Como ele pagava a pensão e como ele se mantinha, né? Essa dúvida ainda não foi esclarecida pela investigação. Por outro lado, acho que foi uma pressa dos investigadores e até do ministro Raul Jungmann sair dizendo que o Adélio era um lobo solitário, que o Adélio era um translocado. Veja bem, essa história de lobo solitário, ela só pega bem no caso de um fanático, né, de algumas religiões. No caso do Adélio, ele não tem assim, nenhuma religião explícita, né? Um evangélico não produz fanáticos para sair por aí esfaqueando alguém. Pode até ser que no final da investigação se conclua que foi uma ação do lobo solitário Adélio, né? Mas eu nem gosto dessa palavra porque ela me remete a vários outros atentados cruéis e sem motivo, né? Mas eu acho que antes de dar essas declarações, as autoridades teriam que investigar muito bem e muito melhor. Ainda restam perguntas. Sobre a ação dos advogados, eu apostei que no primeiro momento, né, que era uma estratégia de marketing. Esses mesmos advogados já foram advogados em causas famosas, como o goleiro Bruno, como a Dorothy, que é uma ambientalista que foi assassinada e tal. É possível. E a Ordem dos Advogados do Brasil informa que o advogado realmente não é obrigado, por questões legais e de ética,
e o Código da Ordem dos Advogados do Brasil, Estatuto, ele é quase todo legalizado, em alguns pontos até constitucionalizado. Então, assim, fica difícil definir por que esses advogados estão trabalhando de graça e tantos advogados e de escritórios tão importantes. A tese da defesa é essa, de que ele é um translocado e que estaria sob efeito de remédio e tal. Isso já está muito claro. A juíza demonstrou que ele é perigoso e que oferece risco à sociedade e por isso está preso em prisão preventiva. Já está muito claro, só para esclarecer, Zé, já está muito claro a estratégia da defesa, né? Não que ele é um translocado. A estratégia da defesa é essa. Isso. Né? É porque uma defesa, muita gente se engana nisso, ela não é de negar sempre. A defesa entra para reduzir pena, para melhorar a condição do cliente, né? Não é só para dizer, não foi ele que fez, vamos inocentar. Não. Admite a culpabilidade e, através dos mecanismos legais, tenta melhorar a condição dele de prisão, tenta reduzir a pena e, se possível, inocentar, mas nunca quando existe uma prova clara. Então, está muito claro aí que a estratégia da defesa dele é de dizer que ele estava sob efeito de medicamento e que estava fora das suas condições normais. E aí ele passaria um tempo internado e ficaria livre. E a gente vê que é uma pessoa muito perigosa. Mas só enfatizo que ele disse que atualmente não toma nenhum. Então, tese derrubada. Não, aí que está tese derrubada pelo próprio depoimento. Pois é. Se ele está tão lúcido no depoimento, se ele é tão articulado, sem remédios, então ele não foi afetado pela falta de medicamentos. Ele estava muito lúcido e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu fiquei chocado com o depoimento por isso. Foi realmente uma precipitação. O pessoal fala, não, é um ato isolado, etc. Porque há várias perguntas que imploram por respostas urgentes. Como é que ele pagou essa pensão? Essa hospedagem em Juiz de Fora? Como é que ele viajou? Como é que ele paga? Isso aí é caro, ele está desempregado. Depois, ajudante de pedreiro, todo mundo é. Você vai e ajuda um pedreiro. Qual é a profissão dele? Ele fala bem, direitinho, e ele conduziu, não foi coisa de advogado, não. A cabeça dele é que ordenou que ele dissesse isso e o que mostra que está em bom funcionamento, na direção do mal. Ele não disse nenhuma palavra que não tivesse um objetivo político. Primeiro, ele disse que estava disposto a morrer, né? Só que ele ficou muito magoado ali, porque levou pancada. Diz que levou não só dos militantes, dos que apoiavam o Bolsonaro, como dos policiais. Aí disse que os policiais pisavam nos pés dele, ele estava descalço e tal, e disse que um dos policiais, você matou o meu sonho, você quis matar o meu sonho, associando policiais que torturam a eleitores do Bolsonaro. Isso aí tá claro. Tá claro o que ele quis dizer. Aí ele passou a dizer que ele foi bem tratado na cela. Quer dizer, os humildes, os pobres presos, esses veem a coisa com muito mais, de modo muito mais solidário do que a polícia. A polícia é cruel. E aí disse, né, estava agindo porque se sentia ameaçado pela pregação, e você vai dar uma facada em alguém. Esse cara tá prontinho, essa conversa de problemas mentais não vai pegar, porque eles também se precipitaram. Para parecer maluco, ele devia ter mais semelhanças com, por exemplo, lembrando ao acaso, o assassino do John Lennon. Ali você via que evidentemente era um cara desequilibrado, porque se dizia um fã, um devoto do John Lennon, e vai e mata, não tinha explicação, tá? Aquele lá é maluquinho, em busca de fama. Esse aí tem que ser investigado com muito cuidado. Esse cara é perigoso mesmo. Perigoso mesmo. Ele pode ser aquele tipo de psicopata. Exato. Que até te engana, mas o psicopata age com muita lucidez. Ele sabe o que está fazendo. A motivação foi política. Frieza e razão. Isso está muito claro, né? O que a gente não sabe é se essa motivação política foi em decorrência dele próprio ou de um grupo, mas
Isso está muito claro, é tanto que ele está enquadrado na Lei de Segurança Nacional, é isso aí. no artigo 20. E quando a gente fala razão, é o raciocínio. Raciocínio lógico. Não é, obviamente, dando razão a esse Ele só ato mandou absurdo. recados, só mandou recados. Exatamente. Agora, a pressa em concluir as investigações sentado no sofá também é coisa de quem quer se espiar das culpas, né? Então, seja quando acusa de lobo solitário antes de terminadas investigações, seja quando diz que é um maluco qualquer, eu acho que é um militar. Tudo indica até agora que é um militante fanático de esquerda. Também não vamos ser hipócrita, porque ele próprio se disse um autor de esquerda. O Facebook dele mostra que ele é um militante político de esquerda, alguém que participa do debate político com visões esquerdistas. Militou no PSOL. E ele militou no PSOL, exatamente. Ele foi filiado ao PSOL durante anos. Tentou ser candidato. Agora, se for por aí, quem é militante do PSOL não tem a cabeça muito em ordem, mas nem por isso vai usar como argumento, como atenuante esse negócio. Agora volto a dizer que é preciso parar de alimentar o fanatismo no debate público. A camada intelectual da sociedade, a classe jornalística, tem de repensar, sim, a maneira como descreve as pessoas que repudia, cujos comportamentos repudia, mas é preciso dar o peso a cada palavra, a cada atitude, o peso que tem. Não é sair chamando de fascista, nazista, Hitler, extremista, racista, homofóbico, misógino. Eu acho que as análises precisam ser mais centradas para não alimentar esse fanatismo que acaba levando, eventualmente, um militante fanático a querer ter uma atitude drástica. Obviamente, ninguém é responsável direto pelo crime, senão ele e todas as pessoas que forem descobertas como envolvidas, mas o ambiente cultural fica carregado dessas ideias de que precisamos impedir fulano de chegar à presidência do país, porque senão ele vai fazer uma ditadura disso e daquilo. Então é preciso ter mais serenidade no debate público.